Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você estiver assistindo. Hoje, amanhã, depois de amanhã, são 3 dias de aula aqui na G4, em São Paulo, o G4 Traction. Para você que não conhece o Traction, é um programa de 3 dias da G4 Educação. E são aulas desde 8 da manhã, 7h50, até 9 da noite. Eu cheguei aqui ontem à noite, e aí hoje é o primeiro dia de aula. Hoje a gente vai ter gestão financeira, então a gente vai olhar toda a parte de DRE, balanço patrimonial, fluxo de caixa, projeções financeiras, onde alocar capital, a parte de corte de custos, então entender que cortar custo é que nem cortar unha, tem que cortar toda hora. E à tarde a gente tem gestão de processos, então toda a parte de metas, planejamento estratégico, OKRs, como saber se a sua equipe está performando bem ou mal, quais indicadores você tem que olhar. E aí é o dia todo. Então a gente chega aqui, eles servem café da manhã, depois tem um intervalozinho no meio da manhã, aí a galera que toma café, eu não bebo café, eu não bebo nada de café. A galera toma o seu cafezinho, eu fico só na água. Depois tem a pausa pro almoço. A gente almoça aqui também, eles fornecem a comida toda. Normalmente é uma massa, uma carninha, um franguinho, arroz. Mas é sempre... Eu já fiz o Traction, tem 2 anos, tô fazendo de novo esse ano. É sempre muito bom, independente se eu já fiz ou não, com certeza vai valer muito a pena de novo. E aí depois volta, depois do almoço, depois tem as mentorias. Então a gente faz perguntas diretas para os professores, não sobre o conteúdo, mas sim sobre o nosso negócio. Então é legal assistir a primeira aula, que é toda a parte teórica. Depois a gente traz perguntas práticas sobre o nosso negócio. E aí depois tem o intervalo da tarde, tem um lanchinho e no final dos 3 dias tem happy hour. Então sempre no final dos 3 dias a gente fica aqui, faz networking, é bem legal, conhece muita gente, muito empresário que tá passando a mesma coisa que você, alguns que já passaram por isso, então tem um grupo de WhatsApp da turma, dá pra trocar bastante. Só que pra completar a minha situação, assim que eu cheguei aqui eu fiquei doente, vocês devem estar vendo aí pela minha voz, então eu tô doente. Saí do Rio, tava em Recife, fui pro Rio, calor, cheguei aqui em São Paulo, peguei 13 graus, passei uma das piores noites de sono da minha vida, tô doente, dá pra ver aí pela voz, espero que eu melhore pra amanhã. Segundo dia aqui de Traction hoje, ó. Tô com meu crachazinho aqui, vim com minha camisa do Brasil, pra ver se dá alguma sorte pra gente nessa Copa do Mundo. Não sei quando você tá vendo esse vídeo, de repente a gente até já foi campeão, ou não. Aula de hoje aqui do segundo dia, a gente vai falar sobre marketing e aquisição com o Felipe Atab. Ele já foi diretor na Ambev, então é um conteúdo que me interessa muito. Já tive aula com ele, sei que o cara é fenomenal. A gente vai falar sobre negócios de CAC, negócios de LTV. Além disso, a gente vai falar sobre marketing, como as pessoas pensam que é e como realmente é. Funil de vendas, jornada do cliente, tem bastante conteúdo legal hoje. A aula da tarde é uma aula que me interessa muito, que é a aula com o Theo, sobre vendas e time comercial. Então, para você que quer melhorar as suas vendas, quer saber para onde vender, para onde olhar, e as aulas são super conectadas, né? Porque marketing vai te ensinar para quem olhar e como olhar, como se comunicar com essas pessoas, e o Theo vai explicar abordagens e estrutura comercial. Eu já tive aula com ele também. Para mim, foi uma das melhores aulas do primeiro Traction. Acho que a melhor de todas foi do Marcelo Toledo, de gestão de pessoas, mas eu já vi que ele não tá dessa vez. Mas a do Theo foi a segunda melhor. Como vocês estão vendo aí, não melhorei 100%. Eu melhorei um pouquinho, tomei um coquetel de remédio ontem à noite, aí hoje tô me sentindo um pouco melhor. E aí hoje é a mesma coisa, café da manhã, almoço, happy hour, lanche, tudo incluso aqui no Traction. De fato é um programa caro, tá? Então pra quem tem curiosidade, o Traction custa já custa hoje mais de 35 mil, se eu não me engano. Mas assim, vale cada centavo. Fazer a segunda vez, acho que sempre vale, pelo conhecimento, reforçar conhecimento e conhecer as pessoas novas, mas pra quem tá fazendo a primeira vez, é um investimento que você sai, tipo assim, maluco e sem saber muito o que aplicar. Daí uma dica que eu dou pra quem vai nesses eventos, pra quem faz curso, uma frase do Disney, que eu não lembro se eu falei em algum outro vídeo, mas aí eu vou falar nesse, que é pra você botar em prática tudo que você tá aprendendo, você tem que começar a fazer e parar de falar. Então, chega em casa, organiza tudo e começa a fazer todos os processos aos pouquinhos. Não faz tudo ao mesmo tempo, porque se você for fazer tudo ao mesmo tempo, você vai abandonar tudo de uma vez. E aí não vai fazer nada, seu dinheiro vai ter ido pro lixo. Então, para de anotar e querer planejar tudo, começa aos pouquinhos. Em coisas que você pode fazer de forma rápida, com baixo esforço e que vão ter alto impacto. Isso faz muita diferença. Acompanha aí que eu ainda vou gravar mais um pouquinho de aula para vocês.
e hoje o dia vai ser longo. Vamos junto. Último dia, hoje teve aula, peguei minha cola aqui, ó, do João sobre Founder-Led Growth. E aí foi uma aula super legal porque ele ensina pra gente como ser a cara da marca. Então você que é dono de restaurante, dono de confeitaria, pizzarias, delivery, não tá aparecendo nos seus stories, no seu feed, cara, isso faz muita diferença. Foi uma aula super legal, trouxe vários insights de que tipo de conteúdo criar para qual rede social. Então ele falou um pouquinho de Instagram, falou um pouquinho de YouTube. Você tem que saber onde seu público tá para mirar o conteúdo para esse público. A segunda aula do dia foi da Juliana Locke. Cara, para mim foi a melhor desses 3 dias, assim. Foi uma aula sobre experiência do cliente e jornada do cliente. Então ela fez a gente entender se a nossa dificuldade estava no cliente descobrir a gente. Então pensa aí, você que é dono de restaurante de delivery, a sua dificuldade é que os clientes achem você, encontrem você. A sua dificuldade é a captação de clientes novos. Aí depois ela passou para a parte da jornada dele com a gente. Então, como são os atritos da jornada desse cliente com você? Para um cardápio de iFood, por exemplo, ele tem que clicar muitas vezes até fazer o pedido, ou no seu salão ele tem que ficar levantando muitas vezes a mão para chamar um garçom. E aí durante a experiência, né? E aí depois como foi o final dessa experiência, se ele te recomenda para alguém. Então você tem muitas pessoas que te indicam, isso já é um bom panorama sobre recorrência, sobre avaliação. Se você não tem muita gente que te indica, isso faz sentido, você pode perceber que talvez a sua recorrência esteja diminuindo se as pessoas não estão te indicando. Cara, pra mim foi de longe assim, a melhor aula do evento. Eu já tinha assistido um podcast dela no Extremos, que é um podcast da G4 também. E pra mim, de longe, a melhor aula. A Juliana, ela era vice-presidente da Amazon e hoje ela é diretora da Well Hub, que é o Gympass. Ou o contrário, ela é vice-presidente do Well Hub e era diretora na Amazon, não sei. Mas ela é especialista em experiência do cliente. Foi uma aula super legal. E a última aula agora, do turno da noite, foi com o Gustavo Vaz sobre liderança, cultura e gestão de pessoas. Então ele falou sobre onboarding, processo de treinamento, contratação, como ser um bom líder, como fazer as pessoas se motivarem através da inspiração do seu líder. Foi uma baita aula também. 3 dias de imersão, cedinho, começa todos os dias às 7 da manhã aqui e termina 10 da noite quase todos os dias. Então, cara, tô exausta, tô morta, mas com certeza valeu a pena. Já é a segunda vez que eu faço traction, né, como eu falei, então sem dúvidas valeu mais a pena ainda, só que dessa vez diferente, né, como 2 anos atrás não tinha inteligência artificial tão forte assim, e hoje eu já tenho, tudo que eles foram falando eu já fui conseguindo aplicar aqui. E aí foi super legal porque eu já criei coisas novas na minha empresa automaticamente enquanto eles estavam falando. Então já trouxe soluções pro meu time. Eles já acordaram hoje, que é uma segunda-feira com um monte de mensagem minha, com um monte de coisa, playbook, relatório, e-mail. Então foi super legal para mim como CEO e dono de negócio, aplicar o que eles estavam falando com inteligência artificial e já passar pro meu time. Então terminando aqui o dia, tá rolando um happy hour ali e fica aí a dica pra quem quiser, cara, G4 é muito bom, sou super fã deles. E bom, acompanha o canal, os próximos passos, que agora que eu fiz esse curso a gente vai alavancar com certeza bastante coisa. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, curte, se inscreve pra receber os conteúdos. Valeu, até a próxima.